consigo ver alternativa nessa situação. Como de fato não houve, bomba, mandei internar o garoto. À época, aqui em São Paulo era a FEBEM, agora é a chamada Fundação Casa. Tudo bem? Tranquilo? Então guarde essa ideia. A internação, ela está sempre sujeita a dois princípios, brevidade e excepcionalidade. Ok? Tudo bem? Vamos agora à nossa próxima pergunta na tela. Professor, o adolescente, ele pode ser obrigado a prestar serviços à comunidade? Olha só, o adolescente pode ser obrigado a prestar serviços à comunidade? Cuidado. Cuidado, porque nós temos aqui uma pergunta, como os norte-americanos diriam, uma trick question. Uma pegadinha. Sim. Vejam. É possível, entre as medidas socioeducativas, a prestação de serviços à comunidade. Isso é possível. Mas atenção, pena de trabalhos forçados não existe. Há uma diferença sutil. Prestação de serviços à comunidade e pena de trabalhos forçados. O adolescente pode receber a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, mas não pode receber a pena de trabalhos forçados. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora à nossa próxima pergunta na tela. Professor, por quanto tempo pode ficar o adolescente internado? Qual é o prazo de internação do adolescente? Lembra que eu lhe falei que tinha 3 hipóteses? As 2 primeiras, o prazo máximo é de 3 anos. Nas 2 primeiras hipóteses, o prazo máximo é de 3 anos. Agora veja, na terceira hipótese, aquela em que ele descumpre medida anteriormente imposta, o prazo máximo é de 3 meses. E vejam, nas 2 primeiras, a avaliação dessa medida, ou melhor dizendo, a reavaliação dela, se dá a cada 6 meses. No máximo a cada 6 meses, ela será reavaliada. Agora vejam, eu ainda gostaria que os senhores prestassem atenção em alguns aspectos aqui. Aspectos ligados ao procedimento. No primeiro bloco, nós conversamos sobre os atos do procedimento. Vamos lembrar? Representação, audiência de apresentação, defesa prévia, audiência em continuação. Eu quero chamar atenção para alguns detalhes aqui para os senhores. Primeiro detalhe, o promotor, quando recebe o adolescente, ele tem 3 opções. Agora você já sacou. Ele pode arquivar, oferecer remissão ou representar. Arquivar, oferecer remissão ou representar. Tudo bem? Segunda coisa, vamos pensar na audiência. Imagina só, a audiência em continuação, ou melhor, audiência de apresentação. É uma sexta-feira, são 5 da tarde, promotor e advogado olham um para o outro, fala, doutor, tá complicado esse caso. Tá sim. Daí, eles pensam, poxa, o juiz adora marcar audiência de sexta-feira. Daí eles olham um para o outro e falam, dá para negociar? Dá. O promotor vira para o advogado e fala o seguinte, doutor, desiste das suas testemunhas, eu desisto das minhas, peça para o seu cliente confessar e a gente se manifesta para o juiz dar uma medida menos grave que a internação. Uma medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. O juiz fala, opa, eu topo, está tudo em ordem. O promotor desiste das testemunhas dele, a defesa das dela, o adolescente confessa. Pergunto, é válida a desistência dessas provas, tendo em vista a confissão do adolescente?
Sim ou não? Não. O STJ tem posição clara, tem posição pacífica quanto a isso. Uma vez que houve confissão, não é válida a desistência das provas. Deve continuar o processo. Não pode haver a desistência dessas provas sob pena de nulidade. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem, senhores. Chegamos ao final do nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Fique conosco, porque na volta do intervalo, iremos ao terceiro bloco, o X da questão. Até já. Muito bem. Voltamos agora com o terceiro bloco, o X da questão. Neste bloco, eu vou responder a duas questões que já foram objeto de provas anteriores. Prestem atenção, porque os senhores vão notar que se repete um certo padrão nas provas de Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá? Vamos ver a primeira questão agora. É uma pergunta que caiu no primeiro exame de 2008. Acerca do procedimento de apuração do ato infracional e de execução das medidas previstas no ECA, assinale a opção correta. Então, eles estão te pedindo a correta. Vamos ver aí quais são as alternativas para saber o que está certo e o que está errado. Letra A. Será competente o juiz da infância e juventude, do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão e continência, inclusive nos casos de concurso com a jurisdição comum. Gente, não tem nada a ver. Só é uma alternativa redigida de maneira confusa. O que ela está querendo dizer? O adolescente e o adulto vão ser julgados juntos? Sabe que não. O que ocorre aí? Separação de processos. Então, essa alternativa A, você manda para bem longe de você. Vamos ver as outras? Alternativa B. A execução da medida de proteção poderá ser delegada à autoridade competente do lugar onde residem os pais da criança, desde que situado no mesmo estado da federação do juízo processante. O problema está nessa limitação aqui. Limitação. Desde que situado no mesmo estado da federação, não há essa limitação. Tudo bem? Por isso que essa está errada. Veja a letra C. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, pode ser aplicada em qualquer fase do procedimento ou depois de proferida a sentença. Parou, né? O que eu te falei agora há pouco? Pode a remissão vir depois da sentença? Não pode, portanto a C também está errada. Logo, só nos sobra a próxima. Vamos ver a letra D? A representação do MP no que se refere à proposta de instauração de procedimento para aplicação de medida socioeducativa independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Tá certo. Esse é o X da questão. Lembra que eu te falei? Não confunda. No processo penal depende de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, a representação não depende. Tudo bem? Portanto, o X da questão é a letra D. Vamos ler novamente? A representação do Ministério Público no que se refere à proposta de instauração de procedimento para aplicação de medida socioeducativa independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Este é o X da questão, letra D. Vamos ver a próxima? A próxima foi a terceira pergunta, foi a terceira prova de 2008. Olha lá. Acerca do ECA, assinale a opção correta. A. Nos casos de ato infracional, a competência jurisdicional, em regra, será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável pelo adolescente? Será que isso está certo? Cai isso na sua prova. Você não viu. E aí? Isso está errado.